Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que tem aparecido muito nas notícias, que é o esquecimento de crianças dentro de carro, dentro de período escolar, tem causado tragédias aí em alguns lugares. E eu vou falar um pouco sobre o porquê que isso tem acontecido, o que tem feito isso ser tão frequente. Vou falar também sobre algumas dicas, o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça. Mas antes disso, eu vou falar sobre o que acontece com a criança que fica presa ali dentro do carro. O que acontece com o corpo dela, e isso pode ser um gatilho para algumas pessoas. Então, se isso for um gatilho para você, eu aconselho você a ir para a segunda parte do vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Uma criança que fica presa, ou qualquer pessoa que fica presa dentro de um lugar fechado, que nem no caso o carro, o primeiro ponto que pode fazer com que essa pessoa não sobreviva é a falta de oxigênio, é a asfixia. Quando a gente respira, o ar que entra no nosso pulmão, que entra para dentro do nosso corpo, ele tem oxigênio, que é o que faz as nossas células ficarem vivas. Só que quando a gente respira e a gente solta o ar de novo, ele sai com gás carbônico. Quando uma pessoa está num lugar fechado, esse oxigênio que está ali dentro, ele vai entrando conforme a pessoa respira, só que ele vai acabando, porque ela vai soltando o gás carbônico e não tem troca de ar. Então vai ficando só o gás carbônico. E aí quando acaba o oxigênio, a pessoa asfixia. É como se a pessoa tapasse o nariz e não respirasse mais. Então, infelizmente, uma pessoa que fica muito tempo dentro de um carro, um primeiro fator que pode fazer com que ela não sobreviva é a falta de ar. Um segundo fator importante que pode fazer com que a pessoa não sobreviva quando ela fica presa dentro de um carro é a desidratação, e isso importa muito para as crianças principalmente. Existe uma coisa chamada superfície corpórea, que é praticamente a pele, a quantidade de pele que a gente tem. E aí, a relação da superfície corpórea com o peso vai ditar mais ou menos quão rápido uma pessoa desidrata ou não. Então, uma pessoa que tem uma superfície corpórea alta, grande em relação ao peso, ela vai desidratar mais fácil. E as crianças e os bebês, eles têm uma superfície corpórea maior do que um adulto. Um bebê pode chegar a ter uma superfície corpórea 3 vezes maior do que um adulto. E por que ele desidrata muito rápido? Porque quando o corpo está quente, o ambiente está quente, o corpo, para manter a temperatura, ele precisa soltar água, que é o suor. Isso vai fazer com que a gente não cozinhe por dentro, literalmente. E aí, uma pessoa que tem essa superfície corpórea grande vai suar muito mais, então ela vai perder muito mais líquido e vai desidratar muito mais fácil. E é isso que acontece também com uma pessoa que está dentro de um carro fechado, num dia quente principalmente. Para você ter uma ideia, um dia de 38 graus mais ou menos no lado de fora do carro, dentro pode chegar a 60 graus, então fica muito quente e aí pode fazer com que a pessoa não sobreviva. E aqui eu vou falar alguns cuidados que é bom a gente ter no dia de calor com as crianças principalmente. Um deles é, com certeza, você usar protetor solar, se for possível usar roupa com filtro UV, que vai ajudar muito para proteger a pele, né? Mas para desidratação, você precisa dar água para essa criança, ou algum líquido. Se de repente seu filho não é uma criança que gosta muito de água, que bebe muita água, dá chá, dá suco de fruta natural é melhor. Mas dê coisas para ela beber durante o dia todo, muitas vezes ao dia, porque as crianças desidratam rápido, como eu falei. Pode dar também fruta que tem bastante suco, que nem melancia, abacaxi, laranja. Essas frutas têm bastante suco e ajuda na hidratação. Se forem bebês menores de 6 meses, aí é o peito da mãe ou a fórmula. É o único alimento que eles vão receber. Mas o peito da mãe principalmente ajuda muito a manter a hidratação da criança. Você não precisa ficar com medo de, por exemplo, tem que dar água porque parece que ele não tá tomando muito líquido, não. O leite da mãe já é suficiente se o seu filho mamar no peito, tá bom? Mas oferte bastante quantas vezes você perceber que ele tá pedindo peito. E o que é importante você observar para ver se o seu filho tá desidratado ou não? Quantidade de xixi que ele está fazendo e a cor do xixi. Se ele estiver fazendo pouco ou se ele estiver com a cor muito escura, muito concentrado, ele é um sinal de desidratação. Se a criança for pequena, você pode ver se está saindo lágrima, criança desidratada, não sai muita lágrima, se a boca dela está seca, fica muito sem saliva, a pele da criança. Então, por exemplo, quando você faz assim na pele, ó, tá vendo que ela volta? Isso aqui é uma pele normal hidratada, o da criança é assim.
Agora aquela pele que você faz assim e fica, geralmente idoso, sabe aquela pele de idoso? Você faz assim, geralmente fica, né? Ali no caso do idoso, não necessariamente ele tá desidratado, né? Porque é normal ficar flácido. Mas uma criança ou mesmo um jovem que faz assim com a pele e ela fica daquele jeito, é um sinal de desidratação. Crianças menores, você vê também a moleira da criança aqui em cima, né? Se ela tiver funda, é um sinal de desidratação. Então, esses pontos é importante você ver para saber se a criança está desidratada ou não e até levar no hospital se for preciso para tomar soro. Agora eu vou entrar na segunda parte, que é a parte do esquecimento da criança em si. Por que muitas pessoas estão esquecendo crianças dentro do carro? Ninguém esquece uma criança porque ela quer, com certeza não. Você vê, todas as pessoas ficam bem desesperadas quando acontece essa tragédia. Mas por que então que as pessoas têm esquecido tanto a criança dentro do carro? Com certeza tem a ver com estresse e sobrecarga. Então a pessoa que ela tem muita coisa para fazer, às vezes ela é a única pessoa ali, né, da família que tem para resolver os problemas. Aí tem o trabalho fora de casa, tem as demandas dentro de casa, tem lição de criança para fazer, para ajudar, um monte de coisa. Tudo isso vai estressando, fora outros problemas, né? Às vezes a pessoa tem um problema conjugal, tem um problema de financeiro, enfim, tudo isso estressa muito. E isso contribui muito para a pessoa ficar sobrecarregada e acabar tendo esses lapsos de memória. Então a primeira dica que eu te dou para tentar aliviar um pouco essa sua carga de estresse é você tirar um tempo para você. Você precisa descansar um pouco, pelo menos uns 15 minutos todos os dias e sem ficar pensando nos seus problemas. Então, se você tiver alguém para dividir o cuidado da sua criança, peça ajuda para o seu vizinho, peça ajuda para algum parente próximo, alguém que você confia com certeza, mas peça ajuda e tire esse tempo para você descansar. Se você não tiver ninguém para te ajudar, você é uma pessoa que é um pai solteiro, uma mãe solteira, não tem outras pessoas para te ajudar, mas você trabalha fora, eu te recomendaria então você usar o tempo do almoço. Tire esse tempo do almoço para você. E aí quando eu falo tirar o tempo para você no almoço, é você não almoçar sozinho, por exemplo, para você conseguir pensar no que você precisa pensar na vida. Almoçar às vezes com um colega de trabalho te traz até mais estresse. Você às vezes não consegue desligar, né, dos problemas ali da empresa mesmo do que você está fazendo. Então almoçar sozinho, vai num café nesse horário do almoço que de repente você gosta de tomar. Se você gosta de fazer exercício, faz um exercício, mas então se o único tempo que você pode ter para você é o almoço, usa esse almoço para você realmente. Desliga de todo o resto. A segunda dica que eu dou é para você pedir ajuda para os seus afazeres. Peça ajuda então, não só para cuidar da criança, por exemplo, mas de repente, se você tiver alguém que possa cozinhar para você. Às vezes você consegue pagar alguém para fazer marmitas prontas. Tem empresas também que fazem marmita pronta. Você consegue deixar a marmita ali congelada, facilita muito o seu dia a dia e diminui aí alguma tarefa que você tem que fazer a mais, né? Pensar no que fazer, tem que fazer mercado, já diminui aí, ajuda no seu dia a dia. Peça ajuda também, por exemplo, se você está na sua casa, você pode delegar as coisas, dividir, né, as tarefas com seus filhos mesmo, ou com seu marido, com a sua esposa. Você dividir as tarefas e já deixar essas tarefas divididas, já pré-determinadas do que cada um vai fazer, porque dividir tarefa e ter que ficar lembrando a pessoa de fazer aquela tarefa toda vez, não ajuda na sua sobrecarga mental. Então divida as tarefas entre todo mundo, dá as tarefas para que cada um já tem capacidade de fazer, e já deixa isso pré-determinado e cada um vai fazer aquilo, e aí você não tem que pensar em todas as coisas que você tem que resolver ali na sua casa. A outra coisa é você facilitar o seu dia a dia, então elimina o que é desnecessário. Se você passar roupa, deixa eu te passar roupa. Você pode pendurar a roupa de forma que quando ela secar, você não tenha que passar mais ela, por exemplo. Você pode deixar também, voltando na parte da comida, deixar as comidas prontas. Se você não consegue comprar de alguém, você pode pegar um período do seu dia ali no fim de semana, deixar as comidas prontas e deixar tudo congelado. Isso também desafoga um pouco aí a sua semana corrida. Outra questão que deixa a semana corrida também, às vezes, é o excesso de compromissos. Às vezes você tem um filho, mais de um filho, e essa criança tem balé, é aula de música, é esporte, é um monte de coisa, e você tem que ficar saindo
com essa criança para vários lugares, uma coisa atrás da outra. Isso estressa você, estressa a criança, isso deixa a rotina muito mais pesada. Então muitos compromissos também, às vezes atrapalha e deixa você com a cabeça muito cheia. Então, e não é bom para a criança também. A criança que ela não tem um tempo ali para ficar, para brincar livremente e ficar um pouco ali sozinha também, para ela também não é bom. Então não ter uma rotina muito cheia, não deixa a sua agenda muito cheia de coisas para fazer, porque isso também pode atrapalhar, né, aumentar a sua sobrecarga mental. Outra coisa que pode ajudar bastante são as rotinas. As rotinas ajudam a gente a fazer as coisas em ordem, de forma que quando isso se torna um hábito, fica mais fácil de você fazer e menos difícil de você esquecer. Então vamos supor, você acorda, você escova o dente, você toma um café, você troca de roupa e você vai trabalhar. Quando você faz isso todos os dias, isso vira um hábito, e aí se alguma coisa sai fora da ordem, você às vezes percebe, fica esquisito. Então também, na rotina de levar o filho para a escola ou para a creche, se você vai sempre pelo mesmo caminho, se você antes de levar o filho também tem uma sequência de ações, isso facilita um pouco na hora de lembrar. Mas tem um porém que eu vou falar daqui a pouco também. Outra dica que eu dou é não deixar a criança dentro do carro na tela. Porque a criança que fica na tela fica muito quieta e isso pode facilitar o seu esquecimento. A criança que está fora da tela, ou ela vai falar mais, ela vai ficar te falando o que está acontecendo, ela vai querer te contar alguma coisa, ou ela vai chorar, e tudo bem se ela chorar, inclusive é uma coisa que vai fazer você não esquecer a criança ali dentro do carro, entendeu? Para a criança também não vai fazer mal nenhum para ela, vai fazer até bem. Então não deixar a criança na tela é uma coisa que pode te ajudar a não esquecer ela ali quando você já tá muito no automático, né? Outra coisa que também pode te ajudar é deixar alguma coisa para lembrar que a criança tá ali dentro. Então, ali no painel do carro, você pode deixar um paninho, um brinquedinho, alguma coisa que quando você vê, você vai lembrar que a criança tá ali. E aí você, se por um acaso você acabar esquecendo ela no meio do caminho, você consegue voltar e levá-la para a creche, para a escola. Você pode deixar um alarme também no seu celular, isso deixa todos os dias e aí com certeza você vai lembrar daquilo, né? Porque o alarme vai estar te avisando ali. E uma dica que eu deixo para creche, então, para os professores, para os diretores de creche, que pode ajudar muito a não esquecer nenhuma criança dentro de perua nenhuma, por mais que a perua seja grande, seja um micro-ônibus, é vocês fazerem um checklist. Faça um checklist, arrume o processo do jeito que for melhor para vocês. Mas faça um checklist com, de repente, o nome da criança, você faz ali uma chamada para as crianças responderem para ver se está todo mundo fora do carro. Você pode fazer, se for criança pequena, você pode fazer um checklist e obrigar, né, a pessoa a olhar para a cara da criança e o funcionário checa todo mundo que está ali e depois assina. Ou você pode fazer simplesmente um checklist de olhar o carro. Então, depois que todo mundo desceu, o checklist olhar bancos, checou, olhou embaixo dos bancos, porque dependendo da criança, né, vai que é uma criança pequena que cabe embaixo de um banco e dormiu ali, né? Então, olhar embaixo dos bancos é importante, e aí você checa. E uma coisa que eu também acredito que pode ajudar, porque entra naquilo que eu falei do início sobre um porém que eu ia falar da rotina, é que coisas que ficam muito automáticas, elas podem fazer com que a gente acabe passando alguma coisa, entendeu? Então, a rotina e os processos que automatizam ajudam, porém, se fica muito automático, às vezes, de tão automático que tá, você acaba esquecendo. Então, nesse caso, eu acredito que fazer uma dupla checagem ajuda muito. Então, um funcionário vai lá, checa o carro inteiro, e depois que esse funcionário terminar, vai um segundo funcionário e checa de novo tudo, e eles assinam um papel. Eu acho que isso ia ajudar bastante nos estabelecimentos, né, nas escolas, nas creches, a não esquecer mais crianças dentro do carro, porque isso é muito triste, é devastador assim para a família, para a pessoa que esqueceu também. Então, acho que essas dicas podem ajudar bastante aí a diminuir o que tem acontecido ultimamente. Hoje em dia a gente com muita coisa para fazer e o uso também de rede social tem feito as pessoas ficarem mais desatentas também, mais ansiosas, mais estressadas. Então a gente tem que procurar alternativas para diminuir esse estresse e para diminuir o risco
desses esquecimentos aí que realmente é muito trágico. Então é isso, pessoal. Se você gosta desse tipo de assunto, eu tô montando uma comunidade onde vão ter aulas sobre todos os assuntos relacionados à criação de filho, como prevenção de acidente, doenças da infância, comunicação, como que você se relaciona melhor com seu filho. Ele é bem abrangente. As aulas também vão sendo feitas conforme a necessidade, conforme os pais vão tendo dúvidas, então é bem legal. Se você gosta desse tipo de vídeo também, compartilha, se inscreve no canal, curte. Se você acha que tem creches, escolas que vão se beneficiar também, compartilha com eles. E até o próximo vídeo. Tchau! Fala. What are you doing?